Boa noite! Começa agora mais um episódio Me Tirei para Dançar Entrevista. A personalidade é você que nos assiste e também o nosso convidado. Aqui a conversa é sobre autoconhecimento, histórias de vida, inspirações, poesia, leitura, escrita, tudo de bom, não é mesmo? E a convidada de hoje é muito especial. Regina Lúcia Medina Jordã, carioca de mãe e gaúcha de pai. Nasceu no Dia dos Reis, no Jaguarão, Rio Grande do Sul. É professora primária e de artes, comunicadora visual e artista plástica. O seu encantamento com a literatura, seja lendo ou escrevendo poesias e crônicas, a acompanha até hoje. Segundo ela, teve uma infância feliz. Eu quero saber mais sobre essa infância, sabe? Seja bem-vinda, Regina Lúcia. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Regina, vamos quebrar esse gelo, vamos, né? E vamos para a pergunta que não quer calar. Ai, meu Deus. Quem você pensa que é? Ai, quem eu penso que eu sou? Pergunta forte, né? Quando eu era menor, né, criança, essas coisas, eu me achava quase nada. Eu fazia parte de uma família, né? E eu era mais velha, eu sempre fui a tomadora de conta do segundo e da terceira que nasceu, sempre com muita responsabilidade. Eu sabia que eu tinha alguma relevância dentro da família. Mas criança, né? Criança é uma coisa muito linda. Eu gostava de brincar, ir na rua, brincar de boneca, brincar, desenhar. Eu achava que eu era alguma coisa, mas no fundo eu achava que eu era alguma coisa. Mas eu não era minha mãe, não sabia cozinhar, não sabia ser professora, que eu idolatrava a minha professora, né? Minha avó, eu não sabia nada, eu não sabia cuidar de uma criança. Então eu me sentia assim, começando mesmo, eu não sabia quem que eu era, não sabia quem que eu era. E aos pouquinhos, minha mãe foi me dando responsabilidade e eu fui brincando muito, a verdade é essa. A minha mãe foi uma pessoa e meu pai também que me deram muita liberdade de escolha. Eles me davam de presente todo domingo, a gente ia na missa e tinha uma revista para a gente escolher na banca de jornal. E a maioria das minhas tias e das outras mães, não, revista em quadrinho não. Só leitura de livro. Monteiro Lobato, eu li desde de 8 anos. Mas a minha mãe era mais aberta. Ela dizia, não, história em quadrinho é bom, até bula de remédio. Tudo que ela puder ler é bom. Assim, uma coisa muito contemporânea, né? Muito, muito bonita. Mamãe nunca foi professora, nunca foi pedagoga, nunca foi nada. Ela era bibliotecária. Como ela dizia, lia livro pela metade. Porque tinha que fazer a ficha, né? E hoje em dia... Você quer saber hoje em dia o que eu penso que eu sou? Tem muito chão já percorrido, né? Tenho muitas primaveras. E eu acho que agora eu sou muita coisa. Agora eu me vejo muito, muito, muito integrada na minha própria vida, com a minha família, com meus filhos, com meus netos. E na minha profissão, agora eu sou aposentada, né? Mas a gente nunca foi professora, a gente é professora. A gente nunca foi artista plástica, eu sou, só não estou atuando agora. Não, meu olhar atua, porque na hora que eu fotografo, eu viro a artista plástica. Na hora que eu vou escrever, eu viro a artista plástica, porque eu gosto de escrever com imagens, né? Que você se transporte para o lugar de onde eu estou escrevendo, nem que seja uma imagem fantasiosa, mas é imagem. Então, hoje em dia eu acho que eu tenho muita coisa para mostrar, só que eu nunca mostrei, até chegar até você. Nunca mostrei nada. E lá em casa, meu marido e os filhos, mas por que você tem tanta coisa guardada? Bota isso para fora. Até que um dia, uma das suas pupilas me encontrou no Leme e falou com uma outra pessoa. Disse assim, você não está no final, você não vai se apresentar para coletânea.
para a coletânea do Me Tirei para Dançar com amigos, com mais amigos. Eu adorei o nome, Me Tirei para Dançar. O meu olho brilhava. A perguntada falou assim, não quero não, estou com muito trabalho. Aí eu quase que eu fiz assim. Eu quero. Aí ela disse, não, dá tempo, a Rose é muito legal. Você vai, mostra os seus trabalhos, as suas poesias, que você vai se encontrar com ela. E tô aqui agora, me tirei para dançar 4. Tô toda arrepiada, muito emocionada de estar aqui. Eu também, tô emocionada mesmo de ter você aqui, de ter os seus textos no volume 3 do projeto, de saber que você participou também do projeto Pede Poesia, saber que você está participando do volume 4, saber que você vai estar conosco, porque muito além de publicar textos nos nossos livros, são os encontros. Eu tenho falhado um pouco. Eu fui a um na Tijuca que eu amei. A gente tinha que falar uma poesia, se quisesse, né? Foi muito lindo aquele lá da Tijuca. Eu não me lembro o nome. Foi o encontro que a gente estava celebrando mesmo o lançamento do volume 3, né? E aí os autores poderiam ler um sarau que nós fizemos. Foi. E para você saber, né, e para todos, temos também esse planejamento de voltarmos aos saraus presenciais. Né? Porque agora a gente tem aquele movimento às segundas-feiras, de forma virtual, no grupo de WhatsApp, mas é preciso o encontro presencial, me energiza, né? Porque o encontro, o abraço, o afeto de vocês, isso é que me anima a continuar essa missão. Né, o Me Tirei para Dançar, eu digo que é uma missão, né? Eu queria parar no 3º, mas lá nesse encontro, todo mundo estava pedindo o quê? O 4º. E aí vai chegar o 4º aí brevemente, e estou muito feliz com a sua participação de todos os autores que lá estão. E é isso, é um movimento acontecendo. E me estimulou a escrever. Eu já escrevia, mas eu estou escrevendo muito mais. Estou lendo muito mais, estou fazendo até porque eu comecei agora a fazer crônica, então me inscrevi num curso de texto, um curso desses que tem por aí, e estou adorando, porque estimula a gente a escrever, tudo é estímulo, e aí você vai vendo, às vezes você não gosta do que você escreve, mas deixa ali, joga fora não, aí você, uns dias depois retorna, vou mudar aqui, de repente vai ficar melhor. Foi uma coisa que me deu, foi autoconfiança nas coisas que eu escrevia. Apesar de marido falar, mas marido é marido, irmão é irmão, né? Filho é filho. Você. Gostei. Essa autoconfiança eu ganhei aqui. Que bom saber disso. Eu ganhei. Esse é o propósito mesmo, é a pessoa sair do lugar e fazer alguma coisa, nem que não seja na escrita, né? Que seja qualquer outra atividade. E eu sei que você é artista plástica e você faz trabalhos. Qual é o tipo de... Pintura a óleo primeiro. Primeiro fiz desenho artístico na Escola de Belas Artes, eu fiz licenciatura em desenho em plástica, aí depois no meio do caminho disseram assim, não, o curso está meio fraco, muda de curso, aí fui fazer comunicação visual, porque eu sempre fui uma pessoa que ouvi muito as outras pessoas, né? Eu acho que então vou mudar, os professores são excelentes, e isso que faz o aluno, né? O professor bom faz o aluno, e o aluno bom também faz o professor ficar melhor. Que ele estimula o professor a estudar. Então é uma troca, né? E como os professores eram melhores nessa área, eu falei, eu vou lá. Era mais desafiadores. É mais difícil. Aí quando disseram assim, é mais difícil, é mais desafiador, vou lá ver o que é. E aí fiz comunicação visual, que é uma área da publicidade misturado com objetos, né? De desenho industrial também, e de fazer livros, revistas. Isso aqui era a minha praia, essa coisa de fazer livro, revista, para os outros, né? E depois eu comecei, eu me casei e fui fazer, entrei numa cidadezinha pequenininha, não tinha escola de arte, não tinha nada para criança, aí eu montei uma escola de arte.
eu e mais 2 professoras montamos uma escola de arte. Eu com filho pequenininho, barriguda, porque parece que fica cutucando a gente a arte, né? Seja de literatura, seja de pintura, seja de ser professora, porque ser professora é uma arte. Me desculpe, mas eu acho que ser professora não é qualquer pessoa. Você nasce professora, você estuda para ser professora, né? A técnica, como você desenvolve o aluno, mas essa paciência, essa perspicácia de ver quando o aluno está precisando de um empurrãozinho, isso aí é uma coisa que é da pessoa. Da pessoa, dentro. E isso me ajudou muito na minha vida, né? Porque aí depois eu tive os filhos. E aí, daí, eu me formei comunicadora visual e fui trabalhar com revista, com gráfica, fazer trabalho assim para engenheiros melhorar, né, a qualidade assim, visual do trabalho, né? Eu fui muito assim eficiente nisso, porque eles eram muito técnicos, né? E eu tinha o meu olhar artístico, mas ao mesmo tempo eu considerava que aquilo era um trabalho técnico, né? Tinha que ter uma seriedade. Mas mesmo assim eu dava uma leveza, então isso foi bom que eu ajudei ali eu me descobri também uma pessoa que estava ajudando outras pessoas, né? Isso é muito importante, né? Você sentir que está ajudando as outras pessoas. Está ganhando dinheiro, mas não é muito, mas é o seu dinheirinho, né? Era um pouquinho mais que professora, e então aí eu mudei para ser produtora gráfica. Eu acho que eu vou te contratar. Porque nós temos aí os nossos projetos gráficos, né? E aí eu acho que eu vou te contratar. Tá bom, gente, vamos pensar que eu tô aposentada. Só que eu não ganho nada. E aí, como é que eu vou te pagar? Não, mas aí a gente faz aquela permuta, né? De querer levar um projeto maior à frente, né? É isso aí. Que é isso. Então, essas tuas vivências todas, eu acho que tem, assim, alguma contribuição da tua infância leve, da tua infância. Conta um pouquinho como é que foi a sua infância e o que ela te contribuiu para o que você é hoje. Eu sou uma pessoa irrequieta, eu falei aqui antes para você. E essa irrequietude, não sei nem se existe essa palavra, mas a gente gosta de inventar, né? A escritora adora inventar palavra. Vem da minha vida com meu pai, com a minha mãe e com meus irmãos, porque nós viajávamos muito. Mudávamos de cidade de 2 em 2 anos, de ano em ano. O tempo que eu fiquei mais tempo numa mesma cidade, no mesmo local, numa mesma casa, foi aqui no Rio de Janeiro. O resto era Rio Grande do Sul, São Paulo, até a Amazônia eu fui. Então, essa riqueza de ter viajado a trabalho, né, por causa do meu pai, me colocou assim numa situação de muita criatividade, de exercitar muito aceitação, de muita vivência mesmo, de experiência. Então, essa experiência toda, sendo criança, no Rio Grande do Sul, que você fala guria, e aqui se você falar guria, está ofendendo, tem que falar menina. Né? Então, toda essa experiência do vocabulário, toda essa experiência das brincadeiras, né? Dos sotaques, das comidas, né? E num lugar tinha televisão, no outro não tinha, era rádio, né? Então, e você ter a árvore na frente da sua casa, você subir numa árvore, que aqui no Rio de Janeiro já não se subia mais em árvore, quando eu morei aqui no Rio, né? Então, isso realmente me formou. E as brincadeiras de roda, essas coisas que são do meu tempo, né? De ficar na rua. Hora de entrar em casa, meio-dia. Né? Mamãe não ia lá saber se eu estava na rua, onde eu estava. Eu tinha que estar em casa meio-dia. 3 horas era a hora do lanche. Meio-dia para almoçar, 3 horas para lanchar. E 7 horas para ir jantar. E acabou, não podia brincar mais. Aí também tinha a escola, que era de manhã, né? Eu ia sozinha para a escola, porque eu morei muito em cidade pequena. Eu ia com 7 anos, eu me lembro de ir sozinha para a escola. Minha mãe me levou a primeira vez. E disse, agora, o caminho é esse. Quer dizer, você é criada numa independência que assusta, né, um pouco. E hoje em dia, então, isso não existe mais, né? Mas a gente tenta fazer com os netos, dar essa força, porque isso é que faz o ser humano, você ser mais inteiro, você confiar em você mesma. Claro que você não vai se expor.
Foi uma vivência muito dos anos 50, 60, que era uma liberdade total que a gente tinha em qualquer bairro do Rio de Janeiro, né? E isso me formou, né? E depois viajei a trabalho do meu marido, fui estudar o tão famoso inglês, né? Que eu não tinha condições de estudar inglês fora, como meus colegas tinham, né? Eu era louca para aprender inglês direito. Aí eu tinha 40 anos quando eu fui morar nos Estados Unidos. Morei 5 anos por causa do trabalho dele. Aí levei a turma toda e finalmente consegui ter esse sonho realizado. Hoje em dia eu falo mais ou menos, que a gente para de falar, né? Desaprende um pouco, mas falo, entendo filme, entendo até livro, entendeu? E isso me deu também uma outra coisa, uma vontade de aprender línguas, né? Então dali do inglês, eu sozinha no francês e até italiano, sozinha. Agora tem esse online, todo mundo quer ensinar a gente italiano, todo mundo quer ensinar a gente inglês e francês na televisão, no Instagram, não sei lá mais aonde, não é? Então, eu sempre digo, nunca é tempo de estudar, nunca é tempo de começar a estudar, nunca. Eu tenho 75 anos, agora eu vou dizer. E você vê, eu estou agora aqui começando a editar meus escritos, como eu falo, começando. Mas o que eu tenho bom é isso, esse vislumbre do futuro, do amanhã, projeto, essa coisa bonita de você ver que você pode fazer, que você, não importa a idade, você vai, se joga e faz. É isso, é sobre isso. Né? Porque a gente saber que essa experiência toda de vida que a gente carrega pode fazer um envelhecer melhor, né? A gente saber viver para essa finalidade, porque a vida é agora, é o hoje, mas também é o depois. O né? porvir. Também é o depois. E aí, nessas suas andanças, nessas suas vivências, nas suas jornadas, viagens para lá e para cá, tem algum livro ou música ou imagem que te acompanha, que você está sempre ali na sua mente, ou que te moveu, ou que te transformou? Tenho a imagem da minha avó. A minha avó uma pessoa muito batalhadora, a mãe dela também. A mãe dela, principalmente, depois a minha avó. A minha bisavó perdeu tudo. Morava em Santos, uma família bem posta, como dizia antigamente, né? E perderam tudo. O meu bisavô faleceu de mal súbito, que era o famoso infarto, né? Tinha 40 anos e ela tinha 38, ficou viúva com 38 anos e 4 filhas adolescentes. Esta mulher veio para o Rio de Janeiro, começou a fazer doce para fora. Olha bem, ela era daquelas assim que tinha um espirro, ia para a Itália, a Cortina d'Ampezzo, se restabelecer, melhorar a gripe. Perdeu tudo, falência total. E aí ela e as filhas se reinventaram. Isso foi assim, essa história que me contaram que um dia eu vou escrever, né? Me formou também, me formou. Porque nada é para sempre. Nada é para sempre. Você está bem aqui, você aproveita o que você tem, porque você pode perder aquilo e você tem que ter a capacidade de se reinventar. E aí essa minha avó alugou uma casa para ela morar em São Cristóvão. Era mais barato. Então ela tinha umas joias que ela escondeu, guardou, né? Porque perdeu tudo. E aí ela vendeu isso tudo. E fez o aluguel, conseguiu pagar o aluguel, né? Conseguiu pagar os aluguéis e ele colocou os quartos à disposição dos filhos das melhores famílias do Brasil. Ela ligava para as amigas e dizia assim: tô com uma pensão sem nenhuma vergonha, tô com uma pensão aqui, eu perdi tudo. Se você quiser mandar o seu filho para dormir aqui enquanto ele estuda na universidade, ele vai ser muito bem acolhido. E o melhor é que nenhuma das filhas casaram-se com esses rapazes. Nenhuma das filhas. A casa parecia que separada,
esses casarões de São Cristóvão, né? Que tinha uma entrada aqui, outra ali, outra ali. E ela, além disso, de ter essa pensão, ela fazia os pastéis de Santa Clara. Para casamento, para festa, para o que você quisesse. Fazia qualquer coisa. Cozinhava muito bem. E minha avó também. E minha avó, no final da vida, também perdeu tudo. Minha avó, que eu morei com ela, né? Perdeu tudo. O que ela fez? Alugou os quartos. Ela tinha 2 quartos no apartamento, ela alugou um quarto. E era o quarto que eu dormia. E aí eu fui dormir com a minha avó, lá no quarto com ela. Entendeu? Uma coisa assim... distante e ao mesmo tempo próxima. Porque é você saber viver. Saber sobreviver, né? E isso em qualquer situação. Se você sucumbir, se você que é a própria que está sofrendo, fica muito tempo sofrendo, acabou. Você tem que levantar a cabeça. Isso eu aprendi. E em qualquer situação, até a situação da morte do meu marido, situação de coisas assim que acontecem adversas na vida da gente, né? É você saber lidar com aquilo. Não é aquilo que te acontece. Não é o pior é como você reage àquilo que te acontece. E aí, se você souber reagir bem, você segue em frente. Muito sábias as suas palavras. Pena que o nosso tempo está acabando. É uma pena. Você vai ter que voltar para contar mais histórias. Eu falo muito. Não, valeu muito a pena ouvir você. Mas já entrando aqui nas considerações finais, você quer falar um pouco sobre a participação na coletânea, quer ler? Eu tenho esse livro aqui, né, que eu trouxe, olha aqui, ó. Esse livro Me Tirei para Dançar, não sei se está vendo em algum lugar, se pode mostrar? Pode. É comigo mesmo. É com você mesmo. Então, esse livro aqui, eu estou aqui sentadinha. Foi assim o início da minha nova vida. Isso que eu digo, o início da minha nova vida. E eu trouxe aqui, foi uma poesia que fecha um pouquinho isso tudo que eu falei agora, que foi uma das últimas poesias que eu fiz. Vem um vento que venta meu cabelo arrumado para encontrar você. Venta uma parte de mim, bagunça minhas ideias, vou transformando a minha dor. Vai passando para melhor, vai ficando no momento em suspenso por todo um dia, por todo um infinito desenhado no porvir. E fico na espera, resolvo construir uma luz nova para o existir melhor, uma água pura para renovar o tempo, uma chama onde me acenderei e me revelarei merecida e agradecida. Uau! Regina, minha querida, muitíssimo obrigada. Eu que te agradeço muito. Obrigada, viu? Volte sempre. Tá bom. Foi ótimo, foi maravilhosa a nossa conversa e inspiradora a sua história. Obrigada, muito obrigada. A melhor roupa de hoje, a autoconfiança. Essa é uma citação com anonimato, eu não sei de quem é, mas eu acho que cabe bem para esse nosso momento. A autoconfiança é tudo. E assim a gente encerra o Me Tirei para Dançar a entrevista de hoje, com muita alegria e com muita paz. Até o próximo episódio.